Senhor, eu também quero te agradecer por essa oportunidade. Quero dizer que nós que estamos aqui, nós podemos declarar publicamente que só o Senhor é Deus. E nesses dias, Senhor, que o mundo está andando em trevas, o mundo não tem direção, o mundo não sabe por onde caminhar, Senhor. Mas este não é o nosso problema, porque nós estamos já na luz. O Senhor nos transportou, Senhor, das trevas para o reino da Tua luz. E nós queremos te agradecer por isso, ó Pai. Nós não temos esse problema porque nós caminhamos na contramão do mundo. E neste momento, Senhor, o Senhor tem nos dado a oportunidade de estar aprendendo de um tema tão importante, que foi tão marcante na história da igreja. Eu quero te pedir, Senhor, que essa palavra possa estar impregnada em nós, e que nós possamos aprender, Senhor, com a postura de Paulo, que nós possamos entender quais foram as motivações, o que levou este homem em 30 anos, Senhor, fazer algo tão grande em prol do Teu reino. Nós queremos aprender, Senhor. Eu quero neste momento anular e rejeitar todo cansaço, todo sono. Quero dizer, Senhor, que o Senhor tem liberdade de tomar a nossa mente cativa a Ti. E que nós possamos, Senhor, ser cheios impregnados da Tua palavra. Quero dizer que, Espírito Santo, Tu és o mestre aqui. Tu és o verdadeiro mestre, e eu quero dizer que eu sou dependente de Ti, Senhor. Eu sei que eu e os meus irmãos que estão aqui, nós temos o Teu Espírito em nós. Mas nós queremos, nesse momento, nós queremos que o Espírito Santo nos tenha e nos conduza aqui nessa manhã. Me toma, Senhor, e me dê graça para ministrar esse tema, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Os irmãos podem se assentar. Como o irmão Celino disse, infelizmente o nosso tempo é pouco para nós estarmos aprendendo a respeito desse tema que é tão importante na vida da igreja, que são as viagens missionárias de Paulo. Mas hoje nós podemos ter uma visão panorâmica desse tema. Então eu vou tentar ter o máximo de aproveitamento, mas eu sei que o Senhor vai falar conosco. Nós vamos aprender um pouco a respeito desse tema. Amém? Amém. Eu queria ler a introdução, que diz assim: a igreja primitiva evangelizou o mundo gentil em aproximadamente... A igreja primitiva evangelizou o mundo gentil em aproximadamente 30 anos. O imperativo missionário de Atos 1:8 era e sempre será uma demanda que não admite contentação ou indolência. Movidos pelo Espírito Santo, os discípulos saíram a evangelizar e a discipular todos os povos. Nenhuma nação deixou de ser completa. Amém? Amém. Nós vamos falar um pouquinho da primeira viagem missionária, mas antes eu queria só fazer um comentário a respeito aqui da leitura em clássico. Está em Atos 13, 1-5 e Atos 13, 46, 49. Irmãos, o texto diz que na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, e o texto fala de Barnabé, Simeão, chamado Nigé, Lúcio, Cirineu, Manaém, que foram criados em Herodes, e a tetrarca e Saulo. Bom, quando o irmão Celino leu, não sei se você observou, que ele disse aqui, nessa leitura bíblica aqui em classe, que a igreja estava jejuando e que o Espírito Santo
revelou à igreja e mandou com que a igreja separasse esses dois homens, Saulo e Barnabé. E uma das coisas que chama a minha atenção é que a primeira coisa é a postura da igreja. E quando eu falo de igreja e falo dessa postura da igreja, uma das coisas que eu aprendo é que a liderança tinha visão. A liderança, ela sabia entender a voz do Espírito, porque ela entende que o Espírito Santo mandou, orientou a igreja para que separasse esses dois homens para a obra missionária. E eu quero te dizer que esse tema é um tema que às vezes é até um pouco polêmico, porque existe uma diferença entre o Espírito Santo mandar separar e o homem separar porque ele quer separar. Agora, o interessante aqui, irmão Celino, é que o Espírito Santo mandou separar os dois. A igreja não separou essas duas pessoas porque eram amigos da liderança. A igreja não separou esses dois homens simplesmente porque a liderança quis. O texto deixa claro que o Espírito Santo orientou esses líderes, orientou a igreja, porque a igreja estava jejuando e orando. A igreja que está jejuando e orando consegue entender e perceber a voz do Espírito. Uma das outras coisas que eu aprendo nessa lição é que a igreja, ela não foi egoísta. O Espírito Santo não ia mandar separar dois obreiros que não eram bons. Saulo e Barnabé, eles eram bons obreiros, e a igreja, ela os separou e os enviou para fazer a obra. Agora, vocês já pararam para imaginar, para pensar, se a igreja retém o ministério dos dois, como é que seria a história da igreja? O que esses homens, antes de te falar, o que esses homens fizeram nesse período, o que eles fizeram nas viagens missionárias, eu quero chamar a sua atenção para você imaginar o que eles poderiam, o que eles não teriam feito se a liderança não tivesse uma visão missionária, se a igreja não tivesse uma visão e não tivesse uma percepção do que o Espírito de Deus estava mandando com que a igreja fizesse. Porque nós vamos ver aqui o impacto que causou essas viagens missionárias. Foi fundamental na história da igreja. Então, a igreja impõe as mãos sobre eles e os separa e os envia. Agora, o interessante é que, quando nós olhamos aqui, a primeira viagem missionária, diz assim, de Antioquia a Chipre. A primeira viagem missionária de Paulo ocorre logo após ter sido ele comissionado pelo Espírito Santo. Orientado pelo mesmo, o apóstolo, juntamente com Barnabé, embarcaram em Seleucia, porto marítimo de Antioquia, em direção à Ásia Menor. Com isso, Lucas demonstra ser o Espírito de Cristo, o verdadeiro protagonista de Atos dos Apóstolos. Já em Chipre, cidade natal de Barnabé, que está em Atos 4,36, desembarcam em Samaria, onde havia uma considerável população judaica. Ali anunciavam a palavra do Senhor na sinagoga local. Depois, viajando em direção à ilha de Pafos, proclamaram o Evangelho em Cristo em suas aldeias. Se você olhar para o mapa, você vai perceber que logo depois que Paulo e Barnabé separados, quando eles saem a viajar, você pode ver que a primeira cidade que eles vão, eles estão descendo, vocês percebem? Vocês percebem que eles estão descendo, se você olhar pelo mapa. E algo que chamava a minha atenção nessa madrugada, quando eu estava estudando essa lição, é que a postura de Paulo em sua primeira viagem missionária, sabe o que ele fez, irmão Celino? Ele desceu. O primeiro passo